Desde janeiro de 2020, quem compra um carro usado precisa trocar as placas para o novo padrão Mercosul. Eu sou Alexandre Cache, crítico automotivo, e vou contar um pouco mais como isso funciona com a ajuda do Mr. Will da Mr. Easy Auto, aqui do meu lado. Mr. Will, quem é que tem que trocar de placa para o novo padrão Mercosul e como isso funciona? Na verdade, todo o processo, Alexandre, ele funciona assim. Se eu tiver uma placa cinza, ela estiver danificada ou eu perdi ela, automaticamente vai ser feita uma transição para a placa Mercosul. Tá? O primeiro emplacamento também, e na mudança de estado ou de município vai ter que se fazer adequação para a placa Mercosul. E quem precisa trocar a placa, como faz para fazer isso aqui na Mr. Easy Auto? Primeiro você tem duas opções. A primeira opção, você chega aqui, faz a solicitação, através dos nossos parceiros a gente faz todo o processo. Então desde a parte de documento até a parte de vistoria e o emplacamento em si. A segunda opção, você já chega com o documento pronto, todo o processo pronto. Aquele que você já retirou do Detran. Com isso a gente faz a consulta através de um sistema para pegar um número de autorização. Com esse número de autorização a gente já faz sua placa na hora. E quanto tempo demora para fazer essa placa? O processo é muito rápido. Geralmente você vai entrar e vai sair emplacado em no máximo 15 minutinhos. Agora, a gente vive uma época de pandemia da Covid-19. Se eu não quiser ter o trabalho de vir aqui, é possível fazer em casa? Fica tranquilo, Alexandre. A gente tem um time pronto para atender você aonde você precisar. Ou na sua casa ou no seu trabalho. Com toda a segurança e praticidade que a Mr. Easy Auto oferece. Agora, qual que é a vantagem dessa nova placa padrão Mercosul para a anterior, a antiga? A nova placa no padrão Mercosul, ela traz mais segurança, né? A gente tinha a ilusão que a placa cinza ela era segura porque ela tinha um lacre, né? Hoje, se a gente for pensar por esse ponto de vista, o QR Code, com um simples aplicativo que é o View, você consegue fazer toda a leitura do veículo. Então, você consegue saber o final do chassi, a cor do veículo. Então, hoje você, na verdade, tem dois lacres. Seria o QR Code dianteiro e o QR Code traseiro. Agora, se eu vender o meu carro, o novo com a placa Mercosul para outro estado, por exemplo, o novo proprietário ele precisa trocar a placa? Se a placa estiver em bom estado, não é necessário. Somente se ela tiver alguma avaria, que essa avaria deverá ser apontada no laudo. Sendo apontada no laudo, aí sim será necessária uma nova substituição. E como é que fica a situação das placas especiais, comercial, de táxi, placa preta? Como é que fica a diferenciação dessas placas? Na verdade, antigamente a gente tinha, né, a cor do fundo como principal diferenciação. Hoje, na Mercosul, o que vai diferenciar vai ser a cor da fita hot stamp. É aquela película que vai sobre a placa e nas bordas. Então, ela pega os numerais e as bordas da placa. Então, no seu caso, no seu veículo particular, vai ser uma película preta. Se fosse de aluguel ou um veículo como táxi, né, ou de aprendizagem, seria uma película vermelha. Tá? Para veículo como de colecionador, agora a gente não tem mais aquela ilusão da placa preta, é somente o ribbon cinza. Então a placa ela é igualzinha, né, e só uma película cinza sobre ela. Aí temos mais categorias, o oficial, que seria as placas azuis, e os diplomáticos, as placas douradas. Agora, eles vão trocar a placa do carro. Eu posso ficar com a minha placa dianteira, por exemplo, como de recordação? Infelizmente não, Alexandre. A gente tem que fazer o descarte junto ao Detran. Então, tudo aquilo que a gente troca de placas, automaticamente o instalador ele faz o descarte da placa na hora. Então, na loja física, se tem uma guilhotina e no serviço de delivery, ele vai ter uma tesoura, onde ele já faz o descarte na própria frente do cliente, para garantir que essa placa não vai ser usada para outra finalidade. Maravilha. E se eu perdi a minha placa dianteira, por exemplo, numa enchente e tiver que trocar pela placa Mercosul, como é que eu faço? O processo vai ser igual a gente faz com a placa cinza. Então, o primeiro passo é se fazer um boletim de ocorrência para informar, né, que aquela placa não está mais no veículo, para que aquele QR Code seja colocado como inativo, para que se alguém acha aquela placa não possa se utilizar mais dela. Faz então o processo junto ao Detran, que é a parte de vistoria, paga as taxas. Quando sai o documento novo, a gente consulta novamente através do sistema e gera a placa. Tá? Se for, no caso, somente de uma placa dianteira, a autorização vem só para uma placa dianteira. E o mais interessante de tudo, Alexandre, é que no site do Detran, se você trocar de placa 10 vezes, no site do Detran vai contar o histórico das 10 placas. Entendi.
Agora, quando a gente troca a placa cinza pela Mercosul, a gente não escolhe as letras nem o número, né? Isso é gerado automaticamente. Como que isso funciona? Existe dentro da resolução uma tabela para a gente fazer essa conversão que a gente chama. No Brasil, a gente trabalha com o segundo numeral virando uma letra. Essa tabelinha ela é bem simples, tá? Então, assim, se a sua placa for um 0, ela vai se tornar um A. Se for um 1, vai se tornar um B e assim por diante. Ah, interessante isso. Quer dizer, então, que a sequência praticamente não muda nada. Não, a sequência continua da mesma forma, né? É a mesma placa cinza, só que agora no segundo numeral a gente vai transformar numa letra. O que vai mudar vai ser nas placas novas. Veículo 0 km, o Detran ele deixa, né, disponível até 10 sequências para você poder escolher. Aí sim você consegue dar uma padronizada melhor. Ah, bacana. E como é que é a confecção dessa placa nova que em 15 minutinhos ela fica pronta? Alexandre, a Mister Easy Auto ela trabalha com equipamentos de primeira linha, então esse processo fica muito mais rápido. A gente utiliza-se de uma prensa e de uma aplicadora que seria a hot stamping, para aplicar a fita hot stamping, né? Esse processo ele demora no máximo de 5 a 10 minutinhos. A gente coloca 15 porque ainda tem o processo de instalação. Entendi. A gente pode acompanhar você produzindo uma placa para a gente? Claro, só se for agora. Vamos lá, pessoal. Vem com a gente que a gente vai ali na máquina acompanhar a produção de uma placa do começo ao fim. Então aqui agora chegou a hora da gente imprimir a nossa placa. Então a gente fez a impressão da placa, agora basta separar os caracteres. Aqui, Alexandre, então como que é o processo agora? Aqui ele está no molde, né? O estampador ele já recebe a placa dessa forma aqui. Tá? Todo mundo imagina que tem toda uma produção, isso aqui já vem da fábrica desse jeitinho aqui. Então, o nosso papel como estampador é fazer impressão e vincular esse QR Code ao seu veículo. Tá? Depois que a gente encaixa a placa, né, a gente vai fechar esse molde e vai colocar agora na prensa. Não deu 5 segundos isso? Pronto. A sua primeira placa, ela está montada, né? Por enquanto ainda não tem aquela característica do que é dianteiro e o que é traseira. Só depois da hora que a gente for fazer isso no sistema. Então agora eu vou colocar a segunda placa. Agora, né, como a placa ela já está assim lisa, agora que a gente vai determinar qual que é a categoria dela. Conforme o documento é apresentado, ela é uma categoria particular. Então é a hora de eu pegar a fita, né, a letra e colocar na máquina. Na verdade, o que ninguém sabe é que essa fita ela não é totalmente preta, né? Ela tem como obrigatoriedade 3 coisas escritas nela, que é o Mercosul e Brasil. Então, a gente, quando eu passar a placa, a gente vai conseguir visualizar com a luz do celular. Bom, Will, pelo que eu vi, é rapidinho fazer a placa mesmo. Mas me tira uma dúvida. Quanto tempo o motorista tem para colocar a placa nova depois que saiu o documento, o licenciamento com a nova placa? Se a gente pegar, né, conforme era a resolução das placas cinzas, o usuário tem até 30 dias para fazer o emplacamento do seu veículo. Se não fizer nesse prazo e for pego numa blitz, o que acontece? Pode dar multa e até apreensão do veículo.
Então, pessoal, se você trocou de carro, comprou um carro usado e precisa colocar uma placa nova, marca bobeira não. O próximo passo agora, Will, é mandar a placa lá para o domicílio para fazer a instalação lá, é isso? Exatamente. Agora a gente vai pegar um colaborador nosso que vai fazer a embalagem dessa placa para que ela não chegue lá danificada e nem arranhada. E instalar com todo o carinho e dedicação da Mr. Easy. Bora lá. Ah, mais uma coisa, estou esquecendo. Quanto custa um par de placa e quanto custa o serviço de delivery? Alexandre, a Mr. Easy Auto, nesse primeiro momento, como promoção, se você adquirir sua placa, a gente faz a instalação através do delivery sem custo. Na Mr. Easy Auto, nas nossas lojas credenciadas, o par de placa é a partir de R$ 180 e para unitários ou moto é R$ 120. Então, não precisa vir até uma loja da Mr. Easy para fazer a placa, é isso? Exatamente. Você pode acessar o site mreasyauto.com.br e solicitar por lá, através do nosso chat, a sua placa. Será necessário apenas você informar os dados do veículo e a sua CNH. É isso aí, pessoal. Nós vamos encerrar essa matéria mostrando a instalação da placa em domicílio. No caso aqui a gente já vai fazer a instalação da placa. Todas as placas confeccionadas, além de estarem vinculadas com o veículo, ela já vem discriminando qual é a dianteira e qual é a traseira. Como cada QR Code é único, ele vai ter a identificação de qual vai ser, dianteiro ou traseiro. Nesse caso, depois da retirada, como nós estamos fazendo uma instalação a domicílio, nós não podemos andar com a placa inteira durante a viagem daqui até o retorno à nossa loja. Então, nós já utilizamos a tesoura para cortar ela em 3 pedaços e já inutilizando o lacre.